Queria ler um texto com vocês lá em Mateus capítulo 28, dois versículos, o 19 e o 20. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre discipulado. O pastor André tem ministrado esses dias sobre esse tema e eu queria compartilhar com vocês também um pouco mais sobre isso. Capítulo 28, versículo 19, eu vou ler na versão mensagem, você acompanha comigo. Resoluto Jesus instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Bom, gente, eu quero falar um pouco de encontro de pessoas comuns e que se tornaram discípulos, né? Como eu e você. Somos pessoas comuns, mas quando nos encontramos com Jesus, alguma coisa muito diferente aconteceu. E há uma proposta de Deus para que eu e você nos tornemos discípulos dele. A gente está vivendo e vencendo nossos desafios e de repente alguma coisa acontece muito estranha. Parece que a gente leva assim um salavanco de Deus, sabe? A gente leva uma estremecida de Deus para mudar a nossa rota. Alguma coisa desconstruída para Deus construir coisas novas. Eu olhei para um videozinho, eu acho que ele retrata um pouco do que acontece com a gente. Vamos lá, tem um vídeo que eu preparei aí, que eu separei para vocês. Eu gostaria que você prestasse atenção, que eu acho que tem a ver com esse encontro que modifica a nossa vida e que dá um novo rumo para a nossa vida. Às vezes assusta a gente, né? Às vezes é uma coisa meio surpreendente, muda a nossa rota, sem a gente entender por que é que isso está acontecendo, mas a nossa vida é mudada. Assistam aí, que eu acho que é interessante, tem a ver com esse encontro que Jesus propõe para a nossa vida. Deu para perceber, né, gente? Parece que é isso, né? A gente está vivendo e a gente está na performance da vida e de repente parece que a gente toma uma bofetada, né? E parece que as coisas vão se ajustando, ou pelo menos a gente se liga naquilo que a gente deve estar fazendo, né? Eu separei aqui alguns personagens e alguns episódios bíblicos que parecem retratar a gente. Pessoas tiveram encontros marcantes com Jesus e nunca mais a vida deles foram as mesmas. Eu creio absolutamente que quando você se encontrou com Jesus, a tua vida não é mais a mesma. Quando você teve esse encontro com Jesus, ele mudou muitas coisas dentro de você e talvez você ainda não tenha percebido o quanto ele afetou a tua vida, o quanto ele afetou os teus relacionamentos e o quanto ele quer fazer ainda a partir de você. Deus tem um plano e o plano dele é coletivo para a igreja, mas o plano dele, sobretudo, amados, é um plano individual. Deus quer impactar a tua história. Eu não sei o que você compreende como indignidade humana, mas eu percebo que algumas pessoas acreditam que não ser pleno na sua vida é não adquirir muitas coisas. E eu acho que Deus está envolvido nas nossas aquisições também. Eu acho que tem muita coisa que Deus quer nos dar. E eu estava falando hoje, bem cedo, que Deus nos dá mimos.
Você gosta de ser mimado, gente? Mas no bom sentido do mimo, né? Não deixar um cara, sabe, relaxadão, né? Dependente de outros, mas mimos que vêm como uma gratidão por algo que você fez, né? Mimo que vem como um reconhecimento de quem você é. Deus nos dá mimos. Deus faz com a gente coisas lindas e tremendas quando Ele nos abençoa. Eu escolhi algumas passagens bíblicas muito conhecidas para retratar exatamente o que Deus faz quando Ele se encontra com você, quando Ele vem ao seu encontro, porque às vezes nós usamos a expressão, eu aceito Jesus. É claro que nós entendemos a expressão aceitar Jesus, mas no fundo, Ele nos aceitou primeiro, né? No fundo, é Ele que morreu pela nossa vida e propôs uma nova história para mim e para você. Eu penso em Zaqueu, por exemplo. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi um homem publicano e que vivia a vida como ele entendia que deveria vivê-la. E de repente, ele ouviu dizer que Jesus ia passar por aí. E quando ele se move a encontrar-se com Jesus, quando ele decide ir ao encontro de Jesus, ele então tem que romper algumas barreiras. Ele tem que tomar atitudes que vão levar ele a encontrar-se com Jesus. A primeira delas, ele precisa primeiro vencer a sua limitação física, né? O que naquele momento para ele era uma dificuldade. Uma dificuldade porque era uma grande multidão que seguia Jesus, como era comum acontecer naqueles dias, onde Jesus estava, muitas pessoas eram atraídas. Alguns porque eram tocadas para estar perto de Jesus, outras por curiosidade, outras porque ouviram falar que Jesus podia dar algum benefício, podia curá-las, podia modificar a vida delas. Isso é legítimo, né? Eu busco Jesus por alguns motivos da nossa vida. Você não busca Jesus a priori para você ter salvação, né? São poucos aqueles que vão ao encontro de Jesus porque querem ser salvos. As pessoas são atraídas a Jesus porque têm necessidades, né? Ou talvez porque tenha curiosidade, ou porque talvez tenha ouvido falar que Jesus transforma, que Jesus faz algo diferente. E não há nenhum problema em você pensar assim, né? A gente às vezes cria uma barreira em relação a ouvir a Jesus. Então, se você está aqui essa manhã e você veio por algum motivo e que não seja salvação, fica tranquilo, Ele está recebendo você, qualquer que seja a sua motivação para estar aqui. Isso tira um peso, né? Às vezes a gente quer espiritualizar e dizer, não, você tem que vir à igreja apenas para receber a salvação. E eu pergunto a você, talvez hoje você tenha uma consciência muito clara disso, mas lá no início da sua caminhada, será que você veio a Jesus exatamente porque você queria ser salvo? Acredito que isso não aconteceu na maioria dos casos. Sabe por quê? Porque você não tinha nem a compreensão. Você ouviu falar de que um dia nós sairemos desse plano e eternamente moraremos num lugar que a gente chama de paraíso. Mas essa não foi a motivação primeira que você veio a Jesus. Talvez tenha sido desemprego, talvez tenha sido uma decepção, talvez tenha sido um anseio de um relacionamento mais íntimo, de algo mais, sabe, constante, talvez tenha sido depois de uma depressão, de uma perda, de uma frustração, ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é que você veio a Jesus. Zaqueu foi ao encontro de Jesus porque ele tinha limitações e porque provavelmente ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não veio por necessidade financeira, pelo menos a princípio não é essa a compreensão que temos. Por quê? Porque ele vivia bem, né? Ele tinha bens, por mais que esses bens tivessem sido adquiridos de uma forma ilícita, mas ele tinha posses. Mas há alguma coisa que está no coração dele, e que a gente não sabe exatamente o que faz com que ele se motive e vença barreiras para ir ao encontro de Jesus. O fato de não sabermos exatamente qual a motivação que leva Zaqueu a ir ao encontro de Jesus, amados, não muda muito a história. O fato é que a vida dele, depois que se aproxima a Jesus, não é mais a mesma. Então ele vence a barreira física e vai ter Jesus, vai ver Jesus. Depois ele tem que vencer a barreira da multidão, né? Porque era um grupo enorme de pessoas, mas ele está decidido no coração em ver Jesus.
Depois, queridos, há algo que parece que, em terceiro lugar, vale a pena a gente pensar também, é que ele tem que vencer o preconceito, né, de exercer uma função que não era bem vista para os judeus. Mas ele não olha para isso, mas alguma coisa está acontecendo dentro dele que vai fazer com que ele vá ao encontro de Jesus. Bom, depois disso a vida dele é totalmente impactada, a vida dele é mudada. Bom, vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Jesus foi um personagem na história, o Deus presente, encarnado na história, que valoriza extremamente as mulheres. Deus teve encontros muito significativos com mulheres, né? Eu escolhi aqui alguns personagens para revelar a você o quanto Jesus se importa com as mulheres. Por exemplo, a mulher samaritana, é um texto muito conhecido, né? O fato da mulher samaritana viver uma relação social conturbada, uma dificuldade em conviver com as pessoas, né? Até porque ela tinha empreendido suas emoções em vários relacionamentos. A Bíblia não diz que essa mulher era uma prostituta propriamente dita. Ela não vendia o seu corpo. É possível que essa mulher estivesse em busca de relacionamentos, sabe, concretos, relacionamentos duradouros. Nós não sabemos exatamente se essa mulher, qual era a real realidade dela, né? Qual era a realidade dela. O fato é que ela ter tido já outros relacionamentos não a identificava como uma mulher prostituta. Talvez, queridos, ela estivesse em busca de algo duradouro, mas por alguns motivos que a Bíblia não narra, ela não consegue ter uma família estruturada. Você talvez conheça muitas pessoas e talvez você tenha vivido em algum nível uma situação parecida. Você está em busca de algo consolidado, mas talvez você esteja num segundo, num terceiro relacionamento. Isso não significa necessariamente que você seja uma pessoa volúvel, que você seja uma pessoa leviana. Não, você está em busca de algo concreto, algo que vai trazer você uma felicidade plena. O fato é que, amados, ela não convive com a sociedade. Nós não estamos falando de uma sociedade contemporânea, veja bem. Nós estamos falando de uma sociedade judaica, onde o preconceito é muito grande, onde a mulher precisava seguir rigorosamente todos os padrões. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Está me acompanhando aí? Então essa mulher tem que fazer as atividades que comumente era feito num horário que não sacrificava muito em função do sol. Ela tem que pegar água em um horário não apropriado. Por quê? Porque ela tem que se desviar dos falatórios acerca da própria vida dela. Você imagina numa sociedade judaica o que falavam dessa mulher? O que é que diziam dela, né? Essa mulher é uma leviana, ela é uma prostituta, ela não fica com marido nenhum, não é isso, irmãos? Você imagina as outras mulheres, né? Em relação aos seus maridos, se fosse numa sociedade contemporânea, olha só, a mulher vai chegar, olha, eu não quero você perto dela não, hein? Já é o quinto, vai, não dá mole não, hein? Não quero você nem falando com ela. Essa sociedade de hoje em dia, né? Será que isso acontece nos dias de hoje, gente? Se fosse hoje, as mulheres fariam essa observação ou não? Ah, não, né? Tem nada a ver. Então você veja só, se hoje causa estranheza isso para a gente, imagina numa sociedade judaica, onde era uma sociedade extremamente patriarcal, né? Onde o homem estabelece as normas, a sociedade era toda gerida pela ideia do homem, né? Pela masculinidade, estando em alto nível. E essa mulher vai lá e encontra-se com Jesus, e você já conhece o texto. O fato é que o encontro dela com Jesus faz dela uma pessoa totalmente diferente, recupera a dignidade daquela mulher, faz aquela mulher se sentir novamente, amados, uma pessoa que pode viver novos relacionamentos. A Bíblia não diz, amados, se ela viveu novos relacionamentos.
O fato é que algo aconteceu na vida dela e no interior dela que devolveu a ela a alegria de viver. Deixa eu dizer uma coisa importante para a gente, nessa introdução, começar a despertar algo importante dentro de você. Todo encontro com Jesus muda a rota da nossa vida, muda a nossa história, devolve nossa alegria, devolve nossa dignidade, faz a gente olhar a vida com outros olhos, faz a gente sentir a vida, amados, de forma diferente, faz a gente acordar e acreditar que as coisas podem melhorar. Você, amados, pode ter certeza, o teu encontro com Jesus é um encontro, amados, que faz você sonhar novamente. Você recebe isso aí em nome de Jesus? Bom, há um outro personagem também, uma mulher, a mulher adúltera. Essa mulher teve um encontro espetacular com Jesus. Bom, todos os homens daquela época queriam puni-la, porque ela havia adulterado. Jesus então começa a aplicar um princípio para todos que o ouviam, dizendo: gente, será que vocês têm condições mesmo? Será que vocês podem julgá-la e condená-la? E então termina com a célebre frase: quem não tem pecado, atire. Pois é, foi saindo um por um, né? Porque quem é que tem qualidade para dizer, amados, atributos pessoais, dos quais pode dizer: não, eu posso dizer a alguém o que ele deve ou não deve fazer, eu tenho um justo juízo acerca daquela pessoa. Eu e você não temos nenhuma capacidade para fazer isso. O fato é que aquela mulher nunca mais foi a mesma. Amados, ela nunca mais adulterou, eu posso afirmar isso. Ela nunca mais teve, amados, o sentimento de desmerecimento que é muito provável que acompanhava ela todas as vezes. Porque o fato é que ela respondia a algo não resolvido dentro dela, com comportamentos nocivos para a vida dela. Então, o encontro com Jesus deu, amados, uma sacudidela na vida dela, e ela nunca mais foi a mesma pessoa. Os encontros com Jesus são fantásticos. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Gente, não é por acaso que Jesus tem encontro com mulheres. Jesus quer aplicar um princípio que vai se validar por todas as outras gerações. Eu e você hoje temos a valorização da mulher, e não num conceito apenas político, né, sociológico, não. Jesus, valorizando a mulher, deu à sociedade a compreensão, amados, que eu e você precisamos valorizar a mulher e colocá-la, amado, num nível bem alto. E as mulheres podem dizer amém por isso? Irmão? Amém, os homens também, né? Que isso, irmão? Você está com medo delas tomarem teu lugar, é machismo, é preconceito? Vamos que vamos, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, amados, o encontro dela devolve a ela uma realidade que ela não vivia há muito tempo. Você imagina, irmãos, até para os judeus, os cerimoniais religiosos na antiga aliança, e a gente está falando de um contexto judeu, a mulher, quando estava nos seus dias de sangramento, ela não podia participar dos cerimoniais religiosos. Ela era tida como uma mulher impura para praticar os cerimoniais. Isso significava o quê? Significava que ela não podia participar da vida cultica da igreja, da vida litúrgica, da vida, sabe, de adoração do povo de Deus. Por quê? Porque ela era tida como uma mulher impura. Imagina uma mulher que já há muitos anos está nessa condição. Ela não podia participar de nada. Ela não podia, amados, ela não era aceita, porque ela o tempo todo estava impura. E ela então, amados, e não sabemos exatamente o que acontece dentro dela, o fato é que ela ouviu falar de Jesus, ela percebeu que alguém podia mudar a história dela, e ela não sabe como isso podia ser feito. Então diz o texto que ela toca em Jesus. Irmãos, um toque em Jesus muda toda a nossa história. Quando tocamos em Jesus, tocamos pela fé, né? Quando falamos: Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar toda a minha história. Ela toca, e diz o texto, na orla do vestido de Jesus. E amados, e Jesus diz
que ele percebe sair virtude dele, ele percebe sair unção dele, sai alguma coisa de Jesus que o inclina àquela mulher. Veja, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu e você adoramos a Deus, e adorar a Deus com muitas expressões, inclusive com louvor, com mãos levantadas, e há muitas maneiras de louvar a Deus, e quando eu estou adorando a Deus, eu estou tocando em Jesus, e quando eu toco em Jesus, há a possibilidade dele começar, amados, uma transformação na minha vida, um impacto tão profundo na minha história, que nunca mais eu serei como antes. A Bíblia diz que a nossa vida em Cristo é de glória em glória, de graça em graça. Todos os dias é uma belíssima oportunidade da gente crescer, é uma belíssima oportunidade da gente ser melhor do que éramos ontem. Deus tem coisas novas para mim, para você. Você crê nisso? Receba isso. Deixa eu caminhar um pouquinho mais. Nós estamos falando de encontros impactantes, de encontros transformadores. Lembra lá no primeiro milagre de Jesus, no casamento em Caná da Galileia, e a gente ministra isso às vezes nos casamentos, né? Celebração de casamento, a gente gosta de pegar lá esse texto. Ele é precioso mesmo. Irmãos, o vinho é sinal de alegria, né? Ih, pastor, isso que eu queria ouvir, agora vou mandar ver, vou cair dentro. Oh, equilíbrio, equilíbrio. Diga para o seu irmão que está ao teu lado, equilíbrio, irmão. Muito bem, você conhece a história. Aquele casamento estava indo muito bem, as pessoas se alegrando e celebrando as bodas, né? E claro que ele convida os parentes, ele convida os amigos mais chegados. Eu não sei exatamente como era o casamento judeu, né? Se convidava todo mundo, né? Não, acho que não, né? Não dá para convidar todo mundo. Se fosse nos dias de hoje, a gente tem que convidar os mais íntimos, né? Porque está caro demais, né? É individual, né, gente? O ingresso é individualizado. Eu não sei exatamente como se dava o casamento. O fato é que havia muita festa, havia muita alegria, tudo ia muito bem. Sabe a nossa vida, quando parece que tudo vai bem demais, as coisas estão fluindo, tudo que você coloca a mão prospera, né? E a gente usa até algumas expressões legais, né? Bíblicas, aonde pisa a planta dos nossos pés, Deus nos dá por possessão, legal demais, né? Todas as coisas, né, cooperam para o bem, né? Então legal, todas as coisas estão cooperando, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. São textos que a gente gosta de usar, né, o tempo todo. No entanto, de repente, a coisa vai desanda. A coisa não está tão ajustada. Isso parece com a nossa vida. Parece que algum momento da nossa vida a gente não, num primeiro momento a gente não sabe os porquês, mas parece que há o desajuste em algum momento. Ou não, ou a coisa o tempo todo flui assim maravilhosamente. Não, existem dias em que você não conhece as respostas, você não sabe o que Deus está promovendo, né? Você não sabe o porquê que alguma coisa acontece na sua vida, mas você tem que continuar vivendo. E se você continuar posicionado, você vai entender lá na frente. Ou talvez você não entenda, talvez você entenda só na eternidade, Deus, por que aconteceu? Filho, eu te mostrei o tempo todo e você não entendeu o que é que eu estava promovendo dentro de você. Então, acaba o vinho. O que eu vou fazer? Eu não sei se ele errou na lista de convidados e convidou mais gente do que a capacidade de vir. Ou se o pessoal bebeu demais, né? Estava muito alegrezinho, então os caras beberam além da conta. Não sabemos exatamente o que aconteceu. O fato é, Jesus, quando olha para a realidade, que a tristeza se estabelece, em que as coisas não andam bem, ele intervém na história. Deixa eu dar um princípio para a sua vida. Quando ele está olhando para você e as coisas não estão ajustadas, saiba de uma coisa, ele está se importando, ele quer intervir, ele quer entrar nessa história, ele quer te dar uma direção, ele quer se envolver nisso. Deus se envolve com os filhos dele, Deus se envolve com quem ele ama, e ele nos ama profundamente. Então, amados, a vida e aquele momento festivo que parece que está desandando, quando Jesus intervém, a coisa volta a estar exatamente como deveria estar. A alegria volta. Quando Deus está envolvido em Cristo na nossa história, a coisa volta a acontecer, irmãos. Você está falando do quê, pastor? Você está falando de triunfalismo? Você está falando de conquista? Gente, eu estou falando disso mesmo. Você não gosta disso, não? Você não quer viver isso? Claro que quer, mas pastor, nós não teremos crises, as teremos, mas mesmo nas crises, eu vou observar que Deus vai me fazer, amados, sabe, entender que no final das contas Ele vai ajustar e tudo será, amado, para a glória do nome dEle.
Amém, amados? Você lembra lá quando os discípulos de Jesus estão pescando e a noite toda eles estavam pescando e não pegaram absolutamente nada. Quando Jesus entra na história, a vida deles modifica. A pesca então tem a provisão. O fim que eles estavam esperando daquela pesca modifica. Eu estou narrando algumas histórias importantes para vocês aqui, para aplicar algo importante, irmãos. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, a nossa vida é diferente. Os discípulos se encontraram com Jesus. Eram homens que tinham suas atividades, assim como eu e você. Alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, outros, a Bíblia não narra exatamente qual era a profissão, mas pela origem de alguns deles, é muito provável que eles fossem também pescadores. O fato é que a Bíblia não narra a profissão deles. Outros um deles era de um grupo revolucionário, ele era um zelote. Isso significa que ele fazia parte de um grupo revolucionário que queria, através da força armada, tirar o poder de Roma para estabelecer os judeus como aqueles que deveriam ordenar a vida em sociedade. Eles foram transformados. Agora eu quero fazer uma pergunta, depois dessa breve narrativa que fiz aqui a vocês. Qual foi a exigência de Jesus depois de impactar a vida dessa gente? O que é que Jesus exige de você? O que é que Jesus pede de você quando você encontra-se com Ele? Bom, nós já falamos que a nossa vida é modificada a partir desse encontro com Jesus. E você pode testificar isso. Talvez você tenha algumas experiências para contar, alguns testemunhos para contar do quanto Deus foi bom, do quanto Deus fez na sua vida. Agora a pergunta que eu e você precisamos fazer: qual a exigência dele? Então vamos voltar à narrativa um pouquinho, para a gente perceber qual é a exigência de Jesus. Qual é a exigência de Jesus em relação a Zaqueu? Ou seja, tu só serás abençoado se tu fizeres isso. Se você fizer isso, eu te abençoo. Ele exigiu o que de Zaqueu? Não há nada que diga que Jesus exige algo de Zaqueu. O que ele declara é: salvação chegou à tua casa, tu és um filho de Abraão. A salvação se estabelece naquele lugar. Bom, vamos pensar agora na mulher samaritana. O que Jesus requer daquela mulher? Claro que talvez você pense em alguns outros aspectos, mas eu quero ministrar apenas um deles. O que Jesus diz para aquela mulher como talvez um pré-requisito de ter a vida totalmente transformada, é simplesmente o seguinte: olha, mulher, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, esse é o pré-requisito. Você quer viver uma vida nova? Você quer voltar a ter uma família estruturada? Talvez fossem essas as palavras de Jesus para aquela mulher, porque Jesus sondava o coração dela e via o que mais causava sofrimento nela. Então, talvez se fôssemos falar àquela mulher e dialogar àquela mulher, daríamos uma série de dicas para ela. Olha, não faça isso, deixe de fazer isso. Jesus simplesmente disse o seguinte: mulher, beba da água que eu tenho para dar. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Jesus está dizendo exatamente isso para os dias de hoje. Ele está dizendo: beba da água que eu tenho para dar para vocês. Essa água vai saciar vocês. Esse foi o único requerimento de Jesus para aquela mulher. O que Jesus requer da mulher adúltera? Olha, eles estão te acusando. O que você tem para fazer? Olha, mulher, eu não te condeno. Agora vá e não peques mais. O que Jesus está dizendo quando ele diz para aquela mulher não pecar mais? Ele está dizendo que ela não terá mais erros? Ele está dizendo que ela não será mais tentada? Não, ele está dizendo isso. Ele está dizendo: continue na posição que eu tenho para você. Continue considerando-se um justo. Continue considerando o que eu fiz na sua vida. Sabe, irmãos, quando escorregamos em algo na nossa vida, quando algum pensamento equivocado chega na nossa vida, a gente
costuma ouvir pessoas dizerem que você caiu, dá a graça. Você não cai, dá, você cai na. Diga, não é dá, é na. Vou explicar isso a você. Porque, irmãos, quando eu peco, é uma chance de eu recorrer a quem pode me resgatar e me levantar. Então eu não sou excluído porque pequei. Eu estava falando, irmãos, que é uma expressão que antigamente a gente usava e eu até entendo ela em algum nível. Quando as pessoas diziam, o problema da geração de crentes dos dias de hoje, sabe o que é? É que nós estamos permitindo que o mundo entre na igreja. Você já ouviu isso? Não permita que o mundo entre na igreja. Eu, de uns anos para cá, eu tenho feito uma oração contrária a essa. Eu tenho dito, Senhor, deixa que o mundo entre na igreja, Senhor. Espera aí, não vai embora sem eu te explicar isso. Que isso? Pastor, o mundo entrar na igreja. Claro que nós não estamos falando do pecado, né? No sentido da prática dele. Nós estamos falando da libertinagem, de legitimar o pecado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que se há um lugar que pode restaurar o homem, é esse lugar, gente. Então todas as barreiras precisam ser lançadas por terra. Todas as barreiras precisam ser tiradas para que as pessoas venham para esse aprisco, né? Para esse lugar de aconchego e possam receber uma palavra que transforme a vida deles. E quem é que transforma? Não sou eu. Eu não sou, amados, aquele que opera a transformação. Eu sou aquele que anuncio a transformação. Eu sou o pregador da boa notícia. Mas quem age transformando pessoas é o Espírito da verdade. Ele é quem faz. Então, gente, olha só, se você está aqui e você está dizendo assim, a minha vida está muito desajustada, eu posso dizer que você está no lugar certíssimo. E não há aqui nenhum peso sobre a sua vida, não há nenhum apontamento sobre você. Você fez a maior escolha e a melhor escolha da sua vida. Você veio ao encontro de Jesus, e quem vem ao encontro de Jesus é marcado por uma transformação. Amém, amados? Vibre com isso, porque isso é uma verdade tremenda para a nossa vida. Então, quando Jesus diz para aquela mulher, não peques mais, Ele não está dizendo que ela não terá momentos difíceis de tentação. Eu falava, eu acho que vale a pena repetir. Eu, há uns anos atrás, recebi alguém no meu gabinete, e a pessoa dizia assim, pastor, eu estou com um problema muito sério, eu contei hoje pela manhã. Eu estou com um problema muito sério. Diga, irmão, qual é o teu problema? Pastor, o meu problema é que eu gosto muito de mulher, pastor. Como eu gosto de mulher, pastor? Falei, cara, o que eu vou responder para esse cara? Eu, deixando ele falar. Pastor, é muito sério o meu problema, eu gosto muito de mulher. Aí eu disse, irmão, nessa eu não vou poder te ajudar não, porque eu também gosto de mulher pra caramba. Nessa não vai dar. O problema, irmãos, não é o quanto você tem impulsos dentro de você, é como você reage a eles. Quando Jesus diz para a mulher adúltera, para não pecar mais, Ele não estava dizendo que ela não sofreria nenhum nível de tentação. Ele estava dizendo que ela precisava estar posicionada agora como uma nova criação em Deus. Como alguém que foi justificado não pela capacidade de acertos, mas pela obra remidora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu não caio eu caio na. Por isso que quando eu peco, eu dependo da graça de Deus, que vai superabundar quando o pecado se apresentar. Você está entendendo o que eu estou dizendo a você, amados? Então essa mulher recebe de Jesus uma implicação. Se pode você considerar isso uma exigência, considere. Jesus diz, não peque mais. Então quando Ele está dizendo não peques mais, Ele está dizendo, olha, permaneça na posição do resgate que eu proponho para você. Você entende isso, irmãos? A obra hoje consumada da cruz é o grande instrumento que eu e você temos, de sermos justos e de permanecermos exatamente nessa posição de impacto e de transformação que Ele opera na nossa vida. Vamos caminhar um pouquinho mais. A mulher do fluxo de sangue. Qual foi a exigência, amados, de Jesus? O que Jesus diz para aquela mulher do fluxo de sangue? Não há nenhuma implicação. Ele diz, ser curada. Irmãos, posso dizer uma coisa? Eu e você às vezes pensamos numa série de normativas para que as coisas funcionem.
A gente acha que a raiz da nossa vida precisa ser obediência, obediência. Eu estou dizendo que você não precisa obedecer? Não. Eu só estou dizendo que obediência não é raiz. Obediência é fruto. Eu não obedeço para usufruir. Você está dizendo, eu sou, por isso obedeço e consequentemente o fruto vem na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou pregando contra a obediência, eu não estou dizendo que você deve desobedecer, eu só estou dizendo que primeiro você precisa ser, porque ser um filho, ser um discípulo, me dá condição de obedecer. Isso é retratado muito claramente na antiga aliança. As pessoas tentavam obedecer como, amado, um exercício pessoal. E o que aconteceu? Frustraram-se. Não conseguiam alcançar o padrão, ou alcançava até que um dia eles fossem confrontados com uma força maior do que eles, e então eles recuavam na capacidade que eles achavam que tinham de obedecer. Na nova aliança, amados, eu e você obedecemos e cremos, ou cremos e por isso obedecemos. Eu creio, por isso há algo tão impactante que vai acontecer dentro de mim. O Espírito Santo habitando dentro de mim vai me dar a capacidade de obedecer e glorificar o nome do Senhor sempre. Então a exigência de Jesus para aquela mulher, amados, se é que podemos considerar como uma exigência, ele diz, ser curada, mulher. Irmãos, quando Jesus se manifesta pessoalmente na vida de alguém, ela nunca mais é a mesma. Ela tinha ajustes a fazer, sim, como eu e você tem, mas quem encontra-se com Jesus, a vida toda é modificada, a vida toda passa a ter um novo sentido, uma nova razão. Então vamos continuar pensando, qual foi a exigência de Jesus lá no casamento? Será que Jesus pegou lá e está nas entrelinhas lá, Jesus, o bando de gente, cachaceira, vocês beberam demais, o texto diz isso? Não diz isso. Vocês beberam muito? Não, Jesus não fala nada disso. Jesus, encha as vasilhas, encham os vasilhames com água, que eu vou promover alguma coisa. E o melhor vinho ficou lá para o final, irmãos. Não diz como é que foi o final dessa festa, né? O final dessa festa, irmãos, foi um tumulto no trânsito lá, irmãos. Foi gente batendo, irmão, foi gente saindo de ré e batendo no carro do vizinho, foi uma doideira. Claro que eu estou apenas brincando com o texto para dizer para você o seguinte, irmãos, que a exigência de Jesus nesse episódio foi, preparem as vasilhas. O que isso aponta para mim e para você, gente? Que há algo que eu preciso estar posicionado para Deus fazer. Quando, por exemplo, os pescadores frustrados, depois da noite toda, não alcançando amado resultado, o que Jesus manda aqueles caras fazerem? Lancem novamente preparem as redes. Qual a exigência de Jesus ao encontrar-se com uma dificuldade daquela gente? Preparem as redes. Você está entendendo, irmãos? Como é que Jesus vai trabalhando na vida daqueles que se encontram com eles? E quando Jesus vai lá chamando os discípulos, um está cobrando imposto, o outro está, amados, lá nas suas batalhas revolucionárias, outro está pescando. Qual foi a exigência de Jesus? Me acompanhem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A exigência de Jesus sempre é, irmãos, um desejo de que eu e você estejamos posicionados. Jesus não está esperando que você acerte a vida para depois Ele usar você. Ele está esperando que você se entregue a Ele. E Ele vai promover algo tão profundo e tão transformador dentro de você, que você vai estar admirado com o impacto do encontro de Jesus na sua história. É isso que Ele faz o tempo todo. Jesus havia se encontrado algumas vezes com os discípulos, sobretudo com Pedro. Mas tem uma vez interessante, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, depois desse episódio da pescaria, em que os discípulos estão alegres, Jesus tem um diálogo com Pedro, e diz, Pedro, tu me amas mais do que os teus colegas? Será que Jesus está querendo promover uma intriga, gente? Uma intriga? Será que você me ama mais? O que você tem para dizer lá dos outros? E João é legal mesmo?
quando eu estou longe? O que o João está dizendo? Não, claro que não. Ele é presciente, ele saberia, né? Mas Jesus tem um diálogo ali com Pedro interessante. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Aí Jesus dá uma direção para ele. Tu me amas, então cuida dessa gente. Apacenta as minhas ovelhas. Bom, novamente Jesus pergunta para ele, ô Pedro, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você me ama, Pedro? Claro, Senhor, que eu te amo. Então cuida dessa gente. E novamente Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, esse negócio já está me irritando. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Quantos amam Jesus aqui nesse lugar, amados? Quantos foram, amados, impactados pelo encontro precioso com Jesus? Deixa eu dizer uma coisa. Todo encontro com Jesus, na vida de alguém que se tornou discípulo, quando eu e você nos encontramos com Jesus, nos tornamos discípulos dele. Discípulo é seguidor. Discípulo tem um modelo de vida, Jesus é o nosso modelo de vida. Então, quando eu e você nos encontramos com Jesus, muitas áreas da nossa vida foram ajustadas como um milagre imediato. Outras vão sendo ajustadas na medida em que a gente vai caminhando na verdade e sendo renovado nela. Mas, queridos, isso é precioso, isso é um mimo de Deus para a nossa vida. Ele nos ama e Ele lhe ama, e por isso quer ver você ajustado e vivendo bem, prosperando naquilo que você colocar as mãos. E que tudo seja sempre para a glória dEle, porque Ele vai glorificar o nome dEle através das suas conquistas. Mas se há uma implicação do que Jesus está dizendo, se você me ama mesmo, se você se considera meu discípulo, você vai cuidar de gente. Ah, não, pastor, isso é Pedro, porque Pedro é o primeiro papa da cristandade ao longo da história. Bom, isso não é uma teoria nossa, tá? Primeira coisa, isso não é uma crença nossa. Pedro era um discípulo, querido, como eu e você. Talvez alguns sejam bem parecidos com Pedro, né? Talvez alguns tenham um temperamento bem intrépido ou não. Mas Pedro é um personagem bíblico, amados, que está ali narrado nas Escrituras para dizer a mim e a você qual será o desdobramento de uma vida de um discípulo impactado pela verdade de Jesus. Então Jesus está dizendo, você me ama mesmo? Então o teu amor não será identificado pelos dons. Eles podem ser, em segundo plano, uma manifestação daquilo que eu tenho. Um discípulo, ele é identificado pelo fruto que produz. E o Espírito está dentro de você, amado, ele vive dentro de você. O tempo todo ele está querendo produzir. Sabe aquela árvore, amado, que está querendo dar o fruto? Está querendo dar o fruto a qualquer momento, amado, a tua árvore, que é a tua vida, e entenda isso como um simbolismo, vai frutificar, porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você frutifique em tudo que você faça. Esse é o desejo de Deus. Então, qual é o maior sinal nesse texto? Depois de alguns milagres terem acontecido, depois de alguns impactos terem acontecido na vida de algumas pessoas, Jesus está estreitando isso para Pedro e dizendo o seguinte, Pedro, cuida da minha igreja. Pastor, eu cuidar? Não, eu não dou conta de cuidar da minha própria vida. Como é que eu vou cuidar de alguém? Como é que eu vou desembocar amor? Eu acho que eu não me amo o suficiente para que eu cuide de alguém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu e você somos aquilo que Deus diz que nós somos. O teu olhar não deve ser o olhar que você tem sobre você mesmo. Algumas pessoas que já estão num patamar, amados, de maturidade espiritual, mas não entendem que estão. É como aquele cara, amados, que já está madurão, sabe, mas está se achando garotão. Você conhece alguém? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você já está maduro e pronto para a glória de Deus. O amadurecimento, amados, está em Jesus. Pastor, não estou preparado, eu preciso viver muitas outras experiências ainda para poder fazer. Irmãos, o comissionamento do discipulado é a partir do encontro. Se encontrou com Jesus, existem pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, e o fato delas não terem se encontrado com Jesus, elas serão impactadas por uma vida que já se encontrou com o Mestre. Você não tinha o Espírito de Deus, agora Ele mora dentro de você. Então tem alguma coisa dentro de você que vai atingir outras vidas. Tem gente sofrendo, irmãos.
Tem gente sofrendo preconceito de problemas físicos como Zaqueu. Tem gente que está vivendo, amados, sobre uma pressão social. Existem pessoas que estão, amados, destruídas nas relações familiares, como a mulher samaritana, por exemplo. Existem pessoas que estão com uma conduta e elas têm plena consciência de que não devem estar, e mais do que isso, elas sabem, amados, e elas entendem que não são felizes com o que estão fazendo. Existem pessoas que estão empreendendo na vida uma jornada da noite toda tentando pescar e não consegue resultado. Existem pessoas que, amado, parece que as coisas estão indo muito bem, mas chega em algum momento, o vinho acaba. E Deus quer usar esses discípulos que tiveram já uma experiência para transmitir uma verdade que vai transformar muitas pessoas. E sabe quem são esses? Não são os pastores apenas, são todos aqueles que foram impactados pela verdade, todos aqueles que creem no coração e declaram, amados com os lábios, que são filhos de Deus. Eu estou falando com o João, com a Maria, eu estou falando com a Beatriz, eu estou falando com a Márcia, eu estou falando com os Andrés, eu estou falando com todos aqueles que um dia se encontraram com Jesus. Deus quer usar você, amados, sabe, e usar você, às vezes tem a ver com a experiência, mas tem muito mais a ver, amados, com a tua capacidade de estar posicionado, porque o único requerimento que Jesus faz para essa gente, que foi tão significativa para a história da cristandade, foi: coloquem à disposição, joguem a rede, preparem a vasilha, vá e se posicione na verdade. Deus está dizendo para mim e para você o tempo inteiro: eu quero usar você. Eu mesmo, é você mesmo. Você é um filho de Deus, Deus quer usar você. Sabe por quê? Porque você é um discípulo do Senhor. Você é um servo dele. Você é alguém que foi impactado e tua vida foi transformada. Sabe o que Deus fez? Ele desconstruiu e agora Ele quer construir. Deus não é, amados, alguém que age a partir de entulhos, sabe? Ele pega os entulhos e ele limpa o entulho, limpa o terreno, e ele então cava fundamentos profundos. Sabe para quê? Para que eu e você sejamos usados para uma nova construção. Deus quer usar você no resgate de pessoas. E essa é uma mensagem, amados, pela manhã, terminando essa série de discipulado. Eu sou o discípulo amado de Jesus, e o discipulado de Jesus tem uma proposta enorme. A proposta é cuidar de pessoas. Quem ama, amados, cuida de gente. Deus está te chamando, você ama? Ah, pastor, eu todas as vezes digo frases cada vez mais elaboradas na hora da adoração. Eu levanto e estou aprendendo. Eu estou agora, pastor, escutando muito esses louvores proféticos. Então cada vez mais eu me sinto inspirado. Legal, vai fundo aí. Mas mais do que isso, Deus quer promover, amados, um amor por vidas, um amor por pessoas. Quem ama Jesus cuida da igreja. Quem ama Jesus cuida de vidas. Deus está dizendo isso para você. Deus está despertando pessoas, amados, que talvez você tenha já escutado esse chamado de Deus, mas você tenha negligenciado em algum tempo. Você tenha dito: Deus, eu não tenho tempo. E quem é que disse a você que Deus chamou e comissionou pessoas, amados, desocupadas? Deus comissionou pessoas extremamente ocupadas, algumas integralmente, outras não. Mas sabe, amados, eu não sei o tempo que você tem. Eu sei que há um tempo que Deus quer despertar você para você disponibilizar para servir alguém. Na nossa igreja, Deus tem movido através dos PGs. Os PGs não é um invencionismo da igreja atual, não é uma estratégia de crescimento. PG, amados, é um estilo de ser igreja e de ser igreja apostólica. Os discípulos da igreja apostólica, em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, eles entenderam essa dinâmica de ser igreja a partir de um discipulado como estilo de vida. Eu não sou, amados, um discipulado porque eu não sou um discípulo apenas porque eu frequento os principais cultos da igreja. Eu sou discípulo porque eu assumi um estilo de viver. Eu assumi um estilo de viver. Pastor, eu não tenho tempo para trabalhar num PG. Eu não sei, lá no teu trabalho, você pode promover um grupo de PG lá no teu trabalho. Pastor, mas lá não dá não. Meu PG vai durar 20 minutos. Dá conta? Tá bom? 20 minutos? Tá bom. 20 minutos está legal. Ah, eu tenho mais tempo, eu vou ficar 1 hora, 2 horas. Legal. O tempo não é uma barreira. A barreira é a falta da conscientização de quem eu sou e de qual a proposta do discípulo de Jesus. Você é discípulo, você ama Deus, então eu vou servir. Capítulo 2, versículo 42 em diante.
Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Casa remete à mesa, remete à comunhão. Irmãos, nós queremos desafiar você, e a minha palavra é respaldada no pastor presidente da igreja, o pastor André. Ele está no coração, irmãos, um entendimento muito claro do que a Bíblia tem dito acerca de servirmos a Deus de casa em casa. Eu quero desafiar você. Nós temos ali, amados, uma cabaninha, né? Uma casinha, que a gente chama de casinha dos PGs. Eu quero desafiar você a partir de hoje, a se despertar para servir a Deus nesse nível. Se é um discípulo e Deus está convocando você a servir em algum nível. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu não sei como é que eu vou fazer. Irmãos, Deus vai promover um tempo, Deus vai promover um espaço. A primeira coisa que precisa acontecer, amados, é eu me disponibilizar a fazer. Quanto tempo será? Que dia vai ser? É mais uma atividade? É mais um peso? Não é mais um peso, não é mais uma atividade. É ser igreja de Jesus. É ser um discípulo de Jesus. Esse discípulo que canta, esse discípulo que levanta as mãos, esse discípulo que ora, mas também esse discípulo que se disponibiliza a amar pessoas. Pastor, tem outras formas de amar as pessoas? Eu sei que tem, mas o Espírito está movendo na sua igreja, que é essa igreja local, o movimento dos PGs. Nós estamos com 46 PGs, estamos inaugurando mais 2, a meta é 50 PGs, mas amados, se o Espírito tocar no teu coração, nós podemos surpreender até o final desse ano e aumentar o número de PGs. Para quê? Para a gente colocar lá, amados, nas mídias e dizer o tempo todo, não, nós temos 60, 70, 100 PGs. Não, para a gente glorificar a Deus e dizer, a igreja tem entendido o real sentido de ser discípulo do Senhor. Porque ser discípulo é cuidar de pessoas. Como é que eu vou fazer? Você tem alguns meios para fazer isso. Eu disponibilizo a minha casa, 1h30, uma vez na semana. Ou eu quero servir participando de um PG. Você vai tirar 1h30 da sua semana para servir. Mas eu já venho à igreja. Irmãos, vir à igreja é uma celebração, as grandes celebrações são maravilhosas, a comunhão que temos uns com os outros é algo tremendo e maravilhoso, e você deve continuar. Primeiro porque Deus amou isso, e Ele nos orientou a fazer isso. Mas eu quero, amados, que você entenda que uma igreja grande como a nossa, Deus quer despertar você, e talvez os ministérios e dons que Deus tem na sua vida serão despertos a partir de um pequeno grupo. Lá você vai ter a oportunidade de compartilhar o que está no teu coração, compartilhar uma aflição tua, ministrar uma palavra, quem sabe, cantar louvores, ajudar alguém a se consolidar na fé, ajudar alguém, amado, que está vivendo uma desestrutura familiar, e que você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo, na capacidade que Ele vai te dar, amado, de ser usado no resgate de alguém. Como é precioso entender isso, amados. Deus quer usar você. Se Deus tocou no teu coração, você não sabe como vai ser, mas eu quero desafiar você como um discípulo que foi impactado. Você está entendendo, irmãos? O que o Espírito gerou essa manhã aqui? A gente toma apesar do vídeo não ter ficado legal, né? Mas a gente toma um tapa vivendo no desempenho da nossa vida. E o cara pulava, e o cara dava cambalhota. De repente ele, pá! É isso que Deus faz com a nossa vida. A gente está vivendo, a gente está construindo, a gente está adquirindo, a gente está indo, a gente está fazendo, até que Ele dá, amados, um safanão na gente, e diz para a gente, eu tenho algo muito especial para você, isso tem a ver com a razão da tua existência, isso tem a ver com o propósito de você existir, de você ter nascido. Em nome de Jesus, há alguém, amados, que está nesse momento, fraco, débil na fé, esperando a manifestação dos filhos de Deus, como diz as Escrituras. Os filhos de Deus hão de se manifestar nesse tempo. Pastor, eu não tenho talento, você tem algo dentro de você que Deus vai usar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, amados, para que esse entendimento seja, amados, colocado em ação. Você entendeu, mas ok, eu entendo. E qual é o grande desafio? A gente não está impondo isso a você. Eu só estou dizendo que esse é o modelo. Se há um estilo de ser, esse é o estilo de ser. Você recebe essa palavra aí, amados? Eu tenho uma escala lá na casinha dos PGs.
mas eu queria pedir um dos supervisores que estão aqui, que também ficassem lá para ajudar. Se você quiser, o que você vai fazer agora? Você vai apenas dar o teu nome, tem uma fichinha lá, alguns supervisores ali, pastor Marcelo, os irmãos que estão aqui, podem ajudar lá, tem uma escala, você vai pegar lá, você vai assinar. O que vai dar isso? Eu não sei. Só que agora eu quero, amados, colocar esse entendimento em prática. Eu vou, a partir de hoje, ainda há tempo, e quando eu fizer a retrospectiva do meu ano, você vai chegar lá no finalzinho do ano e vai poder dizer: legal, eu tomei uma decisão tão importante, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me envolvi nisso antes? Agora eu entendo o real sentido do meu chamado, da minha existência. Você vai perceber, amados, que esse negócio vai entrar nas tuas correntes sanguíneas, vão te dar uma alegria, vai preencher vazios na tua vida, vai mudar, amados, o teu nível de relacionamento. Deus vai trazer pessoas que vai cuidar de você, e em contrapartida você vai cuidar de pessoas. Essa dinâmica é uma dinâmica bíblica, não quer dizer que você vai ser dono da vida de ninguém, não é isso, não é esse o discipulado proposto por Jesus. O discipulado proposto por Jesus, irmãos, é um modelo de vida que nós, amados, caminhamos juntos e ajudamos uns aos outros. Vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus.